Apesar das enormes mudanças que a nossa sociedade tem passado, a maioria da população ainda vê, os cuidados com as crianças como uma obrigação das mulheres aqui no Brasil. É o que mostrou uma pesquisa recente da Datafolha, que eu vou conversar aqui um pouquinho com a Thaís Godinho, né, socióloga, e com a deputada Fernanda Melchiona. Só para antes da gente começar, só lembrar, o que que encontrou isso aí? Que 69% da população vê o cuidado aí com os recém-nascidos, com os bebês, as crianças, como uma obrigação da mulher. E, por incrível que pareça, não tem muita diferença entre os gêneros. Tanto homens quanto mulheres vêm dessa forma. 71 a 67, então uma pequena diferença, mas não é uma grande coisa. E daí eu queria começar aqui primeiro com a Thaís. Thaís, como que você enxerga isso, né? Essa insistência, digamos assim, dessa crença de que isso seria um trabalho da mulher. E eu acho que dá até para a gente trazer aqui um pouquinho, né, de que eu estou falando de trabalho, né? E eu sei que a sua especialidade é falar justamente sobre trabalho, se eu realmente posso estar me referindo dessa forma. O que que você acha? Bom, vamos lá, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Bom, eu acredito que muito do resultado dessa pesquisa vem do senso comum de que a mulher, por amamentar, ela vai ficar mais naturalmente cuidando do bebê, sendo que, na realidade, a gente vê que hoje em dia nem todas as mulheres têm essa condição da amamentação também, até mesmo pelas condições precárias de trabalho, de muitas vezes nem terem licença maternidade, mas também sem enxergar o fato de que uma mulher que amamenta, né, uma mãe de um recém-nascido, também está imersa em condições ali de trabalho e de sociedade que, para ela ter essa condição, por exemplo, para amamentar, ela precisa ter uma série de circunstâncias acontecendo ao redor que proporcionem para ela isso. E muitas vezes ela não está. E aí o que a gente vê na realidade são mães que muitas vezes não têm qualquer tipo de rede de apoio, nem mesmo o pai da criança ali, né, ou qualquer outro tipo de apoio ao redor, nem mesmo uma licença maternidade para poder ter esse cuidado. Então, falta um pouquinho de senso de materialidade para a gente poder avaliar o que seria de verdade a condição de uma mãe cuidando de um recém-nascido. E se a gente parar para analisar a própria pesquisa, assim, a gente vê a discrepância que existe, por exemplo, quando empresários que têm uma visão mais liberal pensam nesse trabalho, né, que eles, se eu não me engano, está meio dividido assim, acho que 54% acredita que tem que ser mulher, outros não, porque, na verdade, o que importa é a força de trabalho da mulher voltar logo, né, para o trabalho, então tem que trabalhar, tem que trabalhar. Então, a gente vê um pouquinho essa diferença, assim, dentro da própria pesquisa, que eu acredito que você vai mostrar. Perfeito. Daí tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, daí a gente vai passar para a Fernanda, a gente teve bastante essa discussão recentemente por causa da questão da redação do Enem, né? Do quanto que isso é um trabalho não remunerado. A gente pode passar um pedacinho do vídeo aí, Theo? No Brasil, as mulheres gastam em média 21 horas por semana nessas tarefas que não são remuneradas. Em um ano, são 1.118 horas dedicadas a um trabalho que é fundamental, beneficia toda a sociedade, mas é pouquíssimo valorizado. Essa discussão ganhou ainda. Aí. Daí, vamos conversar agora também com a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Fernanda, eu sei que você é uma marxista, e eu sei que essa questão aí do trabalho reprodutivo, da questão de como isso é um trabalho não remunerado, é algo que pega bastante no feminismo marxista. Você podia comentar um pouquinho sobre isso com a gente? Obrigada, Sofia. É um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, né? A Silvia Federici se refere ao trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidados, como caiu na redação do Enem, como uma fábrica de trabalhadores, né? O trabalho da mulher em casa, digamos assim, tido como da mulher historicamente, né? E tem um pouquinho sobre isso no meu livro, Tudo Isso é Feminismo, fazendo aqui uma propagandinha. Mas, sem sombra de dúvida, é um tema muito caro, porque se a gente pensa, né, sobre qual é a mercadoria mais valiosa nesse enorme coleção de mercadorias que é o capitalismo, é justamente a força de trabalho, né, que dá mais valor e que faz todo o processo
garantir a acumulação capitalista a partir da nossa venda da força de trabalho como única coisa que a gente tem para vender e o trabalho aplicado, né? E, ao mesmo tempo, para que essa mais-valia, esse valor que fica lá com os burgueses seja o máximo possível, o salário é a expressão do mínimo ou da subsistência, né, desse trabalhador, via de regra. Então, imagina se tivesse que colocar no salário o almoço fora, a janta fora, a limpeza da casa, a limpeza o cuidado com a sogra, o cuidado com a avó, o cuidado com a família de uma forma geral, né? Sem contar a própria reprodução social, que, como a Thaís bem falava, o empresário só quer saber da volta dessa força de trabalho para o trabalho, seja a mãe, né, quer que volte logo para o trabalho, sendo que quase metade das mulheres que são mães, depois da licença maternidade, até um ano depois, acabam demitidas, muitas nem contratadas por ter filhos, né, nesse sistema que combina a opressão com a exploração, né, no caso das mulheres, dos negros e negras, da comunidade LGBTQIA+, e essa criança vai crescer, né? Virar um adolescente, depois vai virar força de trabalho também. Então, tem essa reprodução social necessária para a manutenção da espécie, evidentemente, e também para a manutenção do capital, na lógica do capitalismo, né? E esse trabalho foi historicamente invisibilizado, né? A Silvia Federici critica as próprias obras, né? Um aporte à teoria do Marx por não ter apontado esse tema do trabalho doméstico no Capital, nos elementos do Capital. Tem todo um debate sobre o trabalho reprodutivo ser produtivo, né? E, obviamente, zero ainda para a sociedade que tratava como natural esse trabalho doméstico. Eu vejo que, com o avanço da luta das mulheres, isso mudou. Não é hegemônico ainda, mas já tem mais gente que luta contra o machismo, a misoginia. Tem coisas que, enfim, está se mudando ao longo da última década a partir da luta das mulheres, mas eu acho que essa pesquisa ainda é expressão do atraso do tamanho da nossa luta, né? Que é muito, mais de 60% acharem que o trabalho de cuidados dos filhos, sobretudo essa confusão que falava a Thaís, né, da amamentação virar o cuidado com o filho. A amamentação é uma parte, né, do cuidado com os filhos, né? Enfim, quanto mais ali até os 6 meses com leite materno, melhor para o bebê, evidentemente, mas alguma parte das mães não consegue. Além disso, tem 500 outras partes, né? Nesse processo do trocar fralda, do banho, do arroto, do cuidado, e depois crescendo só vai aumentando. E a gente sabe que a pesquisa materializou uma ideia, né, de que esse cuidado é um cuidado feminino independente, né, da amamentação. Ou seja, essa reprodução, essa divisão sexual do trabalho, que tem, claro, os machistas que querem reproduzir essa lógica e querem manter esses elementos de opressão e de exploração, e que tem um elemento cultural que faz com que muitos reproduzam, sobretudo as mulheres, né, reproduzam o próprio sistema que nos oprimiu e nos superexplorou historicamente, né? E óbvio que a nossa luta também é para enfrentar e enfim, alertar e esclarecer e mostrar que não é natural esse machismo, essa opressão histórica para as mulheres e, claro, ganhar mais homens aliados para a luta. Mas eu acho que é a expressão dos nossos desafios, a pesquisa. Enfim, né? Por exemplo, o trabalho doméstico, eu sei que eu falei demais, mas o trabalho doméstico, eu acho que ainda tem mais gente que diz que tem que ser compartilhado, embora ainda não seja. Hegemonicamente ainda é feito pelas mulheres, né? O trabalho de limpeza, de alimentação nas famílias, o trabalho não pago, pago com amor, entre aspas, né? Ou o trabalho mal pago, porque quando é feito por uma trabalhadora, é uma trabalhadora doméstica com baixos salários ou cuidadora com baixos salários, a maioria mulheres negras, né? Mas numa pesquisa talvez não fosse uma diferença tão grande, porque já se tem uma consciência social maior, embora ainda seja um trabalho tido como feminino. E no caso do cuidado com os filhos,
essa pesquisa é a expressão disso, de que a nossa luta está apenas começando e que a gente precisa seguir lutando contra a divisão sexual do trabalho e por, de fato, compartilhamento, até porque os filhos não são só das mulheres, né? Ou enfim, de um da dupla, digamos, né? Então, a gente precisa, a não ser que ela queira, evidentemente, tem mães que resolvem ser mães por si, né, sem o par, mas não é a via de regra. A gente sabe a quantidade de homens que abandonam os filhos desde pequeno, né, a quantidade de mulheres que acabam chefes de família. E nas famílias que ainda, enfim, têm a formação, digamos, do casal, né, ainda tem essa divisão centralizada ou hegemonicamente tida como responsabilidade da mulher. Então a gente precisa enfrentar isso. Daí, só para encerrar, Thaís, a gente dando uma olhada, eu não vou ficar citando um monte de dados aqui, porque não é nem interessante para o nosso público, mas olhando os dados a gente vê que existem algumas coisas, como a idade, o grau de instrução, que fazem uma diferença grande aí no como as pessoas pensam com relação a isso. As pessoas mais jovens, com maior grau de instrução, costumam ter essa visão um pouco menos pronunciada, né, de que seria um trabalho da mulher. Você vê nisso um bom sinal ou não? O que você acha? Bom, tem bastante coisa que eu gostaria de falar ainda sobre esse assunto, né? Mas para buscar ser breve, assim, acredito que sim, a gente está avançando em termos de discurso, a gente vê uma geração nova chegando aí, já vendo na internet essa inclusão, assim, dos direitos das mulheres e tudo mais, esse recorte de gênero. Mas eu acho que a gente nunca pode perder de vista também o recorte de classe que existe, porque ao mesmo tempo que a gente vê uma mulher que volta ao trabalho, que seja mãe, tem tantas coisas envolvidas nesse assunto, porque, por exemplo, muitas vezes ela, para conseguir voltar ao trabalho, ela tem toda uma rede de apoio, muitas vezes ela paga profissionais que cuidem da criança, e geralmente essa profissional é uma mulher também, que teve que deixar os seus próprios filhos aos cuidados de uma outra mulher. Então a gente vê uma cadeia assim de acontecimentos, né, e de cuidados que são sempre de mulheres. E isso porque a pesquisa diz respeito a recém-nascidos, mas a gente não está falando do cuidado dos idosos, da tia, do tio, etc., que tem Alzheimer, que sempre é uma mulher que acaba ficando, né, com esse cuidado. Então, a gente está falando, na verdade, de uma rede de cuidados, né, a babá, ou a faxineira, ou a empregada no lar. Para que uma mulher possa voltar a trabalhar, ela tem que ter ali dinheiro para pagar profissionais, e a gente não vê esse tipo de cuidado sendo falado para homens, por exemplo. Não vê. Então, eu acho que a gente ainda tem muito, apesar da gente ter avançado bastante nesse discurso e com relação a direitos, e ainda tem muita luta a ser feita, né? E eu também acho que essa pesquisa ela expressa muito como ainda existe um conservadorismo ideológico, né, na nossa cultura, de acreditar que, poxa, tem que ser a mulher, foi como a deputada falou, a amamentação é uma parte ali do cuidado, né? Eu trouxe isso mais como que o que geralmente eu penso que é o senso do que as pessoas pensam assim a respeito de por que tem que ser a mulher. Mas é isso, é só uma parte, todo o restante, né? E como existe toda uma outra estrutura que tem que permitir para uma mulher cuidar, ou para um ser humano cuidar de outro ser humano, ele precisa de uma estrutura ali que depende de uma série de direitos e tal, que a gente precisa levantar ainda. E essa pesquisa, ela reflete isso, né? Que acredita-se que a mulher, porque é o que se vê. Você vê a irmã, uma família de 5 filhos e uma mulher, essa mulher vai cuidar dos pais idosos. É o que se vê na prática acontecendo. E então isso acaba sendo um pouco o senso comum que se desenvolve quando a gente fala no cuidado dos recém-nascidos também. Ok. Eu realmente gostaria de ficar muito mais tempo conversando com as duas sobre isso. Tem muito a aprender com as duas sobre esse assunto, mas a gente está aqui com o nosso tempo acabando, então vamos ficando por aqui. Agradeço muito, Thaís, agradeço muito, Fernanda, também, pela atenção e paciência aqui de vocês comigo. E eu que agradeço, obrigada. Paciência nada, a gente também ficava, né, Thaís? Mais 2 horas conversando contigo. E com a Thaís, claro. Perfeito. Então, vamos ficando por aqui, Tchau, gente. tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.